Então eu já comecei a gravar aqui a entrevista. Aí quando você quiser começar, Rubem, pode ficar à vontade, viu? Sim. Bom, primeiro de tudo, nós gostaríamos de agradecer, né, a sua disponibilidade, né, para poder gravar essa entrevista. E nós gostaríamos de dizer que ADA em um trabalho da disciplina, né, Projeto Integrador 1, Filosofia e Direitos Humanos, em que a gente trabalhou o livro Estarão as Prisões Obsoletas, da Angela Davis. Em específico, o nosso grupo decidiu trabalhar o quarto capítulo, né, que é como o gênero estrutura o sistema prisional. Então, nós decidimos aprofundar os estudos sobre a condição feminina nos presídios, além do histórico e as influências que moldaram esse sistema carcerário em específico. Aí, para tanto, a gente também utilizou um artigo, né, que se chama As Memórias das Prisões para Mulheres, que é de Fernanda Santos Curso e de Lobélia da Silva Faceiro. Bom, então, a gente gostaria de fazer 4 questões sobre o sistema prisional feminino e o quanto que essa estrutura desse tipo de sistema moldou a concepção não só carcerária, mas feminina própria dentro das prisões. Então, a Tamara vai iniciar. Tamara? Primeiramente, estou me apresentando por aqui. Meu nome é Tamara. Estou no 6º período de Filosofia e junto com as discentes Rúbia e Raíssa, a gente elaborou umas 4 perguntas que faremos no decorrer dessa entrevista. E a Rúbia, dando seguimento do sistema carcerário, da questão do gênero, a primeira pergunta que eu tenho para você, Fernando, é sobre, historicamente, mulheres condenadas não eram tratadas apenas como criminosas, mas vistas como loucas e histéricas, que deveriam ser internadas ou educadas para os afazeres domésticos e religiosos, para sanar suas transgressões. E que medida essa visão patriarcal e misógina contribuiu para a condição feminina em presídios? Que visão você tem dessa questão patriarcal, quando as mulheres, antigamente, quando eram presas, muitas vezes eram vistas como criminosas, prostitutas, e no decorrer do tempo, como isso contribuiu para a condição feminina no presídios? Bom, antes de mais nada, boa tarde a vocês. É um prazer, uma satisfação estar com vocês aqui discutindo esse tema, que é um tema muito central, né, nisso que a gente chama de saberes criminais integrados, na nossa própria realidade do sistema de justiça prisional. Então, é muito bom a gente poder discutir dentro da nossa UFLA esses elementos. Já entrando de cabeça nessa pergunta que você me fez, Tamara, eu acho que, antes de mais nada, vale a pena a gente resgatar uma dimensão histórica profunda do sistema penal e como ele é estruturado em torno do patriarcado, em torno do ataque, da supressão e, por vezes, do extermínio da figura feminina. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Vejam, o sistema penal moderno, como nós o conhecemos, ele nasce, e o saber sobre crime criminoso estruturado para a operacionalização disso que a gente pode chamar de sistema penal moderno, ele vem em torno da perseguição das mulheres. Vejam, o primeiro livro, o primeiro tratado criminológico, ou seja, um tratado que se propunha um saber, bota aspas nisso, um saber sobre o crime, sobre a transgressão e sobre o criminoso, ele vem para caçar mulheres, que é o Maleus Maleficarum,
o Martelo das Bruxas, escrito por Jacob Sprenger e Heinrich Kramer, dois sacerdotes inquisidores dominicanos que o escrevem ali no século XVI. E escrevem isso para poder embasar teoricamente o extermínio de mulheres sob acusação de bruxaria e a utilização daquilo que a gente poderia chamar de sistema penal naquela época para perseguir as mulheres. Nós temos isso bem mapeado, né? O professor Eugênio Raul Zaffaroni, que eu não sei se vocês conhecem, é um dos grandes criminólogos, dos grandes pensadores da questão penal no mundo. Ele é argentino, né? Muito orgulho de ser latino-americano, né? Eu tenho dele ser latino-americano. Ele é argentino, foi ministro da Suprema Corte Argentina e hoje é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É uma grande referência para a gente. E nos estudos dele, ele mostra isso. Ele mostra que esse saber supostamente concatenado, supostamente científico, que estrutura um sistema penal e um sistema de perseguição geral, de repressão, ele começa para pegar mulher. Ele começa para derrubar, para aniquilar as mulheres acusadas de bruxaria, que muitas vezes são mulheres que destoam do padrão moral de uma determinada sociedade, são mulheres que buscavam conhecimento, são mulheres que tinham uma vida sexual independente, todas elas classificadas como bruxas e exterminadas, queimadas na fogueira. Isso gerou extermínios em massa, pessoal. Você pegar, por exemplo, a situação da Alemanha ali no final do século XVI, início do século XVII, as mulheres, no que viria a ser a Alemanha, né, nos estados alemães, eram exterminadas. Nós estamos falando de massa mesmo. Estamos falando de milhares e milhares de mulheres mortas, acusadas por bruxaria, torturadas e mortas, abusadas também sexualmente, porque isso é algo que faz parte do sistema prisional, da dinâmica prisional feminina desde há muito tempo. Aí você pega isso e você pega uma obra, não está traduzida para português não, mas dá para achar em inglês e em espanhol, que é a Cautio Criminalis, escrita pelo padre jesuíta Friedrich Spee, onde ele, que era confessor de bruxas, né, ele ouvia as bruxas antes delas serem executadas, ele tem essa história, né, ele no 30, antes dos 30 anos, ele já tinha os cabelos todos brancos. De tanto horror que ele já ouviu, ele escreve a Cautio Criminalis, que é um livro que é considerado o nascimento da criminologia crítica, onde ele vai, como padre, sem questionar propriamente a teologia, ele vai falar que ele nunca viu uma bruxa na vida dele, que a forma que está acontecendo essa perseguição é absurda. Pois bem, vocês vejam, desde aquele momento nós já temos isso. Já tínhamos na dinâmica pregressa à instauração da pena de prisão como pena de referência no Ocidente, vocês leram aí na Angela Davis, a pena de prisão ela se instaura como a pena principal ali no final do século XVIII, início do século XIX. Antes disso, nós tínhamos outras formas de punição e nós tínhamos a prisão propriamente funcionando como uma prisão preventiva, para poder segurar a pessoa só enquanto ela não recebe a pena propriamente, né? Muitas vezes de execução, tortura, etc. Isso vem já desde há muito tempo. Você pega um dos primórdios da pena de prisão e da penitenciária, que é as Rasperruis, na Holanda, nos Países Baixos, as meninas, as mulheres em situação de pobreza, de miséria, eram presas, muitas vezes sem cometer nenhum tipo de ato delituoso, e eram colocadas nesse reformatório para raspar pau-brasil. Era a época que o pau-brasil estava vindo do Brasil, né, para fazer tintura vermelha para tecidos. Botavam essas meninas cujo único crime era serem pobres,
e não serem material para casamento e para trabalho doméstico, prende-se essas pessoas numa instituição propriamente penitenciária, mas aí sempre vem aquela discussão, não é para ajudar, é para poder melhorar, é para poder, né, auxiliar, é sempre essa conversa de se violar direitos e garantias fundamentais, de violar direitos humanos em nome do auxílio e do cuidado. Tomem cuidado com esse tipo de conversa, certo? De boas intenções, o inferno está cheio. E aí acontecia isso nas Aspirruas. Com o avanço daquilo que a gente pode chamar de revolução industrial, com o avanço dessa mudança mudança de modo societário, né, de sistema socioeconômico ali do feudalismo na Europa para o capitalismo, há também uma viragem onde as outras penas de suplício, as outras penas de tortura, de mutilação, elas passam a ser deixadas um pouco de lado e a pena de prisão vira pena de referência no Ocidente. Para quê? Na Europa, claro que aqui no sul global, na colônia, né, no Brasil, na América Latina, a coisa é mais braba. Mas, nesse início, essa instituição supostamente penitenciária, que é beneficente, muitas vezes tocada por religiosos, para poder ajudar as pessoas, ela vem para conformar essas pessoas aos papéis sociais que elas supostamente têm que apresentar. Né? Os homens como trabalhadores responsáveis, aptos a entrar na fábrica e trabalhar na fábrica, e as mulheres também para entrar na fábrica com mão de obra hiperexplorada e semi-escrava. Mesmo nessa época, as mulheres não tinham os mesmos direitos desses homens, os homens ultra explorados, as mulheres mais ainda, né? As mulheres e as crianças, mas também com essa visão de que uma mulher que supostamente comete o crime, mesmo o crime de mendicância, o crime de vadiagem, né, de estar sem uma família e de estar sem uma ocupação profissional, é um escândalo. Os homens são criminosos, as mulheres são abominações morais, são dementes, e elas têm que ser encaixadas novamente na sociedade dentro dos seus papéis. E aí o sistema prisional feminino no mundo, vocês estão lendo aqui a Angela Davis é o que há de melhor, né? Na criminologia crítica, é uma grande figura histórica, uma obra sensacional, é uma pessoa que pensa muito isso, mas isso acontece também pelo mundo, ela foca um pouco mais na experiência estadunidense e europeia, mas isso acontece pelo mundo todo, até pela dimensão da colonização, imperialismo, essas coisas. E aí o sistema prisional como um todo, especial feminino, ele vem com essa ortopedia moral, como diria Michel Foucault, para adequar essas mulheres ao seu papel, quando possível, quando não, você simplesmente segrega e deixa ela morrer presa, sem direitos, sem nada, para ver se a gente consegue consertá-la e colocá-la nos papéis que são destinados a ela. Papéis de subalternidade dentro da família, tá aí o patriarcado, de submeter aos seus maridos, de cuidar dos filhos, de realizar as tarefas domésticas, né? Ou, em caso de não haver a possibilidade dessa inserção dela na dinâmica familiar, para que ela seja explorada em trabalhos domésticos de baixo perfil, né? Cozinheira, costureira, faxineira, etc. Não que essas atividades em si não sejam extremamente valorosas, elas até são mais valiosas do que muitas atividades por aí que você se habilita fazendo curso superior. Imagina, se você não tem pessoas para poder realizar a limpeza dos locais, tanto particulares quanto públicos. É de uma utilidade social tremenda, mas é muito subvalorizado, né? Por quê? Porque as atividades voltadas às mulheres, a atividade de cuidados de crianças, de cuidado doméstico, né, de educacionais, né, pedagógicos, tudo isso é muito desvalorizado, né, historicamente. Por quê? Porque são atividades
que são destinadas primordialmente às mulheres, e o que as mulheres fazem, você não precisa de pagar tanto e valorizar tanto. Isso vem desde ali do final do século XVIII, século XIX, patriarcado pegando pesado, e isso acontece no Brasil e na América Latina como um todo. Se você pegar uma obra, por exemplo, da professora Bruna Angotti, se eu não me engano, ela foi publicada como monografia do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Vocês acham ela fácil? Eu esqueci o nome dela propriamente. Ela vai estudar o sistema prisional, o nascimento do sistema prisional feminino no Brasil. E um dos primeiros presídios que acolhem essas mulheres são tocado por freiras e que buscam acolher essas mulheres em situação de algum tipo de vulnerabilidade social para prepará-las para a vida do que deve ser uma mulher. A vida doméstica e domesticada, para que elas não se insurjam e tentem ser independentes demais, para que elas assumam os seus papéis subalternos na sociedade e, em caso disso não acontecer, que elas sejam segregadas para sempre taxadas como loucas e ninguém possa fazer mais nada. Só para poder terminar essa primeira colocação, a gente pode dar um exemplo aqui de perto de Lavras, né? Relativamente perto. Não sei se você já tiver a oportunidade de ler o excelente livro da Daniela Arbex, jornalista, Holocausto Brasileiro, falando sobre o manicômio judiciário de Barbacena. Lá algumas histórias bastante interessantes, e uma delas vai mostrar lá a história de uma mulher que foi encarcerada como louca, criminosa, num manicômio judicial, única e tão somente por ter engravidado, de ter tido um caso com o senhor e ter engravidado fora do casamento. A família jogou ela dentro do manicômio e ela ficou o resto da vida dentro do manicômio. Tem situações tratada como louca, e tem situações assim bizarras, né, que ela conta, de que ela tinha que passar os seus próprios excrementos no seu corpo para evitar ser estuprada dentro do manicômio judicial, né, tanto por internos quanto por pessoas que lá trabalhavam. Então, essa situação de uma brutalidade especial linkada com esse patriarcado, com esse machismo estrutural, no reconhecimento da dita criminalidade feminina, é algo que vem desde há muito e que está presente conosco até hoje. Se vocês quiserem discutir um pouquinho mais, a gente pode conversar o nosso sistema prisional hoje. E aí eu dou alguns dados para vocês assim que são escandalosos, né, de violação em massa de direitos humanos. Dando seguimento, Fernando, é algo muito primordial quando a gente fala da questão do sistema carcerário, como a própria Angela Davis traz essa questão no livro. Então é algo absurdo que a gente nem acredita que isso acontecia. E dando seguimento, a segunda pergunta é: contrário ao preso, as mulheres não são julgadas apenas por seus crimes, mas necessariamente pelo fato de serem mulheres. Neste sentido, evidencia-se a transposição das raízes patriarcais de fora dos muros dos presídios para dentro deles. Quais são as consequências dessa constatação para o sistema prisional feminino? Então, esse livro da professora Angela Davis, ele é muito atual, né? Ela publica em 2003 e infelizmente está conosco, mas isso vem desde há décadas e mesmo há séculos. Quem tem experiência no sistema de justiça criminal, eu particularmente tenho, porque sou advogado também, né? Atuante no foro criminal, além de professor,
você vê isso muito claramente. As mulheres, em qualquer situação na qual elas se apresentam perante o sistema de justiça criminal, não apenas como acusadas, mas como vítimas, como testemunhas, elas sofrem um assédio, ainda que inconsciente, dos operadores do sistema de justiça criminal, muito grande. Uma mulher considerada como criminosa, ela é considerada não apenas criminosa, ela é considerada uma abominação, ela é considerada assim, uma coisa absurda. Por exemplo, eu tenho um processo que envolve uma determinada associação criminosa que quem comanda é uma mulher, né, no interior de Minas. E o fato de ser uma mulher comandando, supostamente comandando, essa organização criminosa, choca juiz, promotor, juíza, promotora, também, porque a reprodução do patriarcado também faz com que essas mulheres que assumem essas posições de sistema de justiça criminal comecem a emular posições machistas, começam a se comportar segundo o ethos machista e patriarcal daquela instituição. Então é isso. A mulher taxada como criminosa, ela é taxada como criminosa, mas mais, ela é taxada como uma abominação moral, como muitas vezes como uma pessoa insana, uma pessoa sociopática, uma pessoa que não tem a menor noção do que deve ser a vida em sociedade. Aí o tratamento dessas mulheres costuma ser muito mais grave. Aí nós temos o nosso sistema prisional. Eu já fiz algumas pesquisas no sistema prisional feminino, nós já fizemos até aqui na Universidade Federal de Lavras, eu fiz em Belo Horizonte. Se for numa penitenciária feminina, como a Estevão Pinto, lá de Belo Horizonte, você vai ver uma série de elementos. Coisas que não acontecem geralmente, né, generalizadamente no sistema prisional masculino, mas acontece no sistema prisional feminino. Não só no sistema prisional feminino, estrito senso, mas também no sistema prisional feminino envolvendo mulheres trans. Isso acontece também, como a gente pode constatar na penitenciária de Bicas 2, ali em Sarzedo, se eu não me engano, São Joaquim de Bicas, Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. A estrutura de controle de condutas dentro dessas instituições penitenciárias, como vocês viram aqui, a Angela Davis fala isso. Isso acontece o tempo todo. A estrutura de controle passa não só pelas grades e pelas regras disciplinares, mas pela dopagem, pela medicação. Dão-se medicamentos psiquiátricos para essas mulheres, sem que elas precisem, sem que elas sejam portadoras de sofrimento mental qualquer, para manter elas calmas. Porque mulher, você sabe como é que é, né? É histérica, grita, enche o saco. Isso perpassa o sistema prisional feminino. Obviamente que eu estou falando isso daqui de forma irônica, né, pessoal? Da histeria e tudo mais. Não há nada disso. Mas é o patriarcado que estrutura o sistema prisional. Mas aí a gente está falando muito dessa consideração da mulher como uma espécie de sobrecriminosa, uma criminosa que comete um crime não só na violação da lei, mas na violação das normas morais, que fariam com que ela fosse uma pessoa doméstica, uma mãe, né? uma parceira sexual submissa. Né? E aí isso gera uma série de elementos objetivos. Né? O sistema prisional, muitas vezes, né, a gente tem isso mapeado, ele não está nem aí para a mulher e para a situação feminina. Né? Nós temos casos, na Estevão Pinto, se eu não me engano, que foi a denúncia, não se forneciam absorventes íntimos para as mulheres, e as mulheres tinham que usar miolo de pão para poder
controlar o fluxo menstrual. As mulheres, nesse sistema patriarcal que nós temos hoje, como vocês bem sabem, elas, ainda mesmo que encarceradas, ficam responsáveis pelos cuidados de filhos, etc. E o sistema prisional simplesmente ignora essa estrutura. Um ou outro lugar que a gente consegue ver uma estrutura posta para que essas mulheres e para que seus filhos possam ficar juntos. Está certo que a Angela Davis faz uma crítica, né, dessa construção, dessa execução penal específica desenhada para a mãe, para o exercício da maternidade, mas, por outro lado, a gente tem que ver esses direitos e garantias fundamentais da mulher encarcerada e da sua prole, dos seus filhos e filhas, de terem essa experiência de estarem com a sua mãe, né? Coisas para a gente poder pensar. Existem violações imensas, outras violações também que importam nisso. Mulher está presa e tem toda essa carga patriarcal de que elas seriam uma espécie de sobrecriminosas e que a gente não deveria levar muito em consideração tantas coisas. Então, o abuso sexual dentro de presídios é tremendo. Se vocês quiserem, a gente pode entrar na discussão sobre revista vexatória, que é um negócio absurdo que acontece o tempo todo, em massa, pelo Brasil todo, né? E mesmo em algumas situações de abuso sexual, de estupro mesmo de homens, forçando sexualmente mulheres em situação carcerária. Eu já recebi, na minha atuação como ativista em direitos humanos, várias situações, inclusive envolvendo menor de idade, meninas menor de 18 anos sendo apreendidas segundo as regras infracionais do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo levadas para a carceragem policial, e de madrugada o policial indo lá para poder fazer sexo com ela, né? Trocas de favores e de privilégios através de dinâmicas sexuais. Isso acontece, a gente recebe muitas denúncias envolvendo isso. Enfim, o nosso sistema prisional ele intensifica a violação de direitos humanos que já o consubstancia, que já o caracteriza. Ele intensifica isso para as mulheres. Sabe? A gente pode entrar em alguns outros detalhes aí na nossa conversa. Agora eu vou dar a palavra à Raíssa, que tem mais algumas perguntas, e dando um pouco de prosseguimento do que você falou, ela mesmo já diz, né? A mulher já sofre preconceito por ela ser mulher, né? Às vezes. Então, a questão do preconceito é bem nítido, e às vezes o querer esconder não ajuda muito. Então, agora eu passo a palavra para a Raíssa e ela dará continuidade a algumas perguntas. Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer essa resposta e eu vou ler a terceira pergunta. O conceito de igualdade entre os homens e mulheres presos é controverso. Há uma forma de igualar os dois sexos com acesso e deveres, em certa medida, igualando-os, considerando especificidades próprias de cada gênero? Então, a gente aqui, a Angela Davis, no livro dela, mostra assim, situações assim, escandalosas, né? Inclusive envolvendo mulheres, né? Diretoras mesmo do sistema prisional, que supostamente, em nome de uma igualdade de tratamento, reivindica a igualdade de se executar mulheres, como se executa homens em fuga, né? De se diminuir direitos, diminuir prerrogativas junto ao sistema prisional, porque as mulheres têm algumas coisas que poderiam ser vistas, segundo uma visão mais conservadora, mais patriarcal, como regalias que os homens não têm. Isso é absurdo, né? Um conceito que ele é insuficiente, mas ele é interessante para a gente compreender a dimensão da igualdade, é aquele conceito aristotélico. Igualdade é tratar
os iguais igualmente e desigualmente os desiguais, né? Veja, a situação da mulher na sociedade, não só brasileira, mas, enfim, até mundial, com as suas especificidades culturais todas, é uma situação de uma violência centenária e milenar até do patriarcado. Tá certo que o patriarcado ele tem uma conformação muito específica nessa nossa era do capital, né? Na era do racismo estrutural como nós o conhecemos, que é um racismo que se desenvolve ali por volta do século XVI, né? Século XV, século XVI, século XVII. As pessoas às vezes vão falar, racismo sempre existiu. Não, amigo. O racismo como nós o conhecemos, ele é novo, ele tem poucos séculos, ele tem determinadas especificidades que o tornam especialmente brutal, né? E genocida. Bom, e aí nós temos essa dimensão. A situação da mulher na sociedade é uma situação muito específica, de violações de direitos e garantias fundamentais, de prerrogativas humanas muito específicas. Portanto, o tratamento da questão criminal envolvendo as mulheres também tem que ter algum grau de especificidade. Obviamente, tem que haver uma dinâmica de universalidade, de garantia inafastável dos direitos humanos para todas e todos, mas também temos que tratar a situação das mulheres em específico. Vou dar um exemplo para vocês. Isso que a Angela Davis coloca no livro dela, de uma explosão de encarceramento feminino, isso vem acontecendo no Brasil há vários anos. Se vocês puderem acessar, nós temos alguns documentos bastante interessantes, com dados empíricos, né? Alguns deles com metodologia científica rigorosa, trazendo em números o que vem acontecendo. Eu indico para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e o Atlas da Violência, ambos que são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São pesquisas que saem anualmente e que são extremamente bem feitas, rigorosas, e que trazem essa situação das mulheres com muita contundência. Tem esses relatórios, né, anuais, mas também tem os estudos específicos. Uma outra base de dados interessante para a gente poder constatar isso, apesar dela não ser tão confiável assim, principalmente durante esse governo federal, né? Tomou posse em 2019, ficou mais frágil ainda, que é o levantamento de informações prisionais do Departamento Penitenciário Nacional, chamado Infopem, né? Você acha isso também na internet, eles vêm mapeando a situação carcerária no Brasil, são dados oficiais, obviamente os dados extraoficiais são ainda mais graves, porque há problemas de compartilhamento de informações, tem estados que não mandam dados, unidades penitenciárias que não mandam dados, mas aí a gente pode ver. E aí nós temos que tratar especificamente da situação. Você pega os dados que esse pessoal levanta, você vai ver que nós temos, nos últimos anos, uma explosão de encarceramento feminino. Em números absolutos, ainda temos mais homens do que mulheres no nosso sistema carcerário. Lá nos Estados Unidos também, vocês viram aqui na Angela Davis. Em números absolutos, mais homens do que mulheres. Mas a aceleração da taxa de encarceramento, de número de pessoas presas por 100 mil habitantes, das mulheres é imensamente maior do que a dos homens. Ou seja, em termos relativos, em termos de encarceramento por 100 mil habitantes, em termos de aceleração da curva, se encarcera muito mais mulheres do que homens no Brasil. Em números absolutos ainda tem menos homens, mas as mulheres estão sendo colocadas no cárcere cada vez mais. E por quê? A gente tem algumas pesquisas que tentam mapear isso é uma coisa que a gente precisa de estudar mais, mas vocês vão ver que as mulheres são encarceradas em massa e numa taxa muito mais alta, numa velocidade muito mais alta do que as dos homens nos últimos anos, por crimes
relativos a tráfico de drogas, ou tráfico de drogas em si, ou crimes relacionados a ele. Porte, posse irregular de arma de fogo, lesão corporal, ou mesmo homicídio envolvendo dinâmica de tráfico, etc., o que nos mostra um certo perfil. Você não vê isso tanto em homem. Assim, o quantum de mulheres presas por crimes relacionados a tráfico, em termos relativos, né, porcentagem, quando comparado com os dos homens, você vai ver que as mulheres são muito mais encarceradas por crimes relacionados ao tráfico. E o crime de tráfico de drogas nada mais é do que um crime de comércio de mercadoria ilegal, e que diz respeito a uma situação de degradação social e econômica no país, que faz com que muitas pessoas se engajem nesse mercado, nessa tentativa de construir uma habilitação econômico-financeira que não conseguem no mercado formal, ou mesmo no mercado informal legal. Então, o que a gente começa a ver? As mulheres estão sendo encarceradas, estão sendo criminalizadas por tráfico de drogas, muitas vezes porque o companheiro foi preso, na nossa sociedade patriarcal, essas mulheres têm, às vezes, uma situação de dependência, não só emocional, mas dependência financeira desse companheiro, e elas têm que se virar e acabam entrando na dinâmica do tráfico de drogas. Nós temos mulheres que são agenciadas pelos seus companheiros ou pelos outros homens para participar do tráfico de drogas. Se não participar, a coisa acontece. Se não participar, elas podem sofrer algum tipo de violência, a família delas pode sofrer algum tipo de violência, ou seja, a posição subalterna da mulher continua sendo exercida dentro dessa dinâmica criminal, dentre outras coisas. Obviamente, como vocês já sabem, isso é fato notório, e nós, no processo penal, estudamos, né? Dei aula semana passada. Fatos notórios não precisam de prova, certo? Mulheres pretas ou pardas, pobres, né? Com baixa escolaridade, etc. Essa é a nossa realidade. Então, nós temos isso, nós temos esse imenso encarceramento, e que é um reforço, através do sistema penal, da perseguição a essas mulheres, articulada, né? Como a Angela Davis sempre trabalha, articulada com a questão da classe social e com a questão da raça, onde essas mulheres são colocadas. E que isso daí a gente precisa de pesquisar mais, sabe? Mas nós já temos alguns elementos empíricos, a gente precisa de pegar mais dados, mais empiria, para poder acertar e ver se essa é a tendência mesmo. Do posicionamento do sistema de justiça criminal brasileiro, do judiciário, do Ministério Público, com as mulheres envolvidas com tráfico de drogas, que cumprem alguma função de chefia, elas são vistas com mais dureza, né? E há uma tendência delas receberem penas mais graves do que os homens na mesma situação, sabe? Porque uma mulher envolvida com a dinâmica criminal, mulher se atrevendo a ser chefe, a ser líder, ainda que de uma banda criminosa, como assim? Por que não está cozinhando, cuidando de filho? Né? São os elementos que vão se entremeando nessa situação. Daí que nós temos que pensar mesmo a dimensão da igualdade na desigualdade. Tem certas demandas que as mulheres, que a população feminina tem, que a população masculina, em tese, não tem. Por exemplo, os cuidados com a dinâmica menstrual, né, própria, além de algumas outras estruturas que seriam importantes. Por exemplo, a garantia de assistência médica ginecológica e obstétrica. Normalmente, na maioria dos presídios, você tem um médico generalista que vai lá, faz o que tem de fazer, e não propriamente há um atendimento à especificidade das demandas de saúde das mulheres, sabe? As estruturas
dos presídios não estão comportando isso. As mulheres que decidem ficar com seus filhos têm os seus direitos violados, né? Além de tantas outras coisas. Aí eu não sei se a gente poderia... Vamos entrar um pouquinho na dinâmica da revista Vexatória, porque ela também fala do sistema prisional e da violação das mulheres. Pode ser? Olha só, nós temos uma situação no nosso sistema prisional que é muito grave, né? Do patriarcado articulado com essa violação de direitos em massa, que é o nosso sistema prisional. E essa violação é não só das internas, que porventura cumprem algum tipo de pena num estabelecimento prisional, mas também das mulheres que, de alguma maneira, têm que entrar em contato com esse sistema. Aí nós temos a revista Vexatória, o tratamento desigual das mulheres no sistema prisional, mas não propriamente das mulheres que estão encarceradas, mas das pessoas que são punidas de forma brutal por terem algum tipo de ligação afetiva, familiar com um cidadão que está preso. A gente sabe que a situação das mulheres encarceradas é muito mais grave do que a situação dos homens encarcerados, uma vez que os homens encarcerados normalmente têm visitação, a esposa comparece, mãe comparece, etc. Pega aquela fila, passam por todas essas violências, e as mulheres que são encarceradas são abandonadas, muitas vezes. Abandonadas pelos seus companheiros, abandonadas por sua família. É um outro elemento que vai dizer dessa desigualdade no sistema de justiça criminal. Mas aí a revista Vexatória, ela é uma violência de gênero assim, intensa. Eu, no início da minha vida e na militância em direitos humanos, quando eu ainda estava na graduação em direito, eu comecei participando de um grupo de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade, onde a gente tentava organizar os familiares e as familiares de presos e alguns egressos do sistema prisional para a luta pela garantia de direitos mínimos, né? De direitos humanos dentro do cárcere, porque as violações são muito grandes. E a grandíssima maioria das pessoas que participavam desse grupo eram mulheres, mães, esposas, companheiras, né? Filhas, porque elas estavam lá presentes e estavam fazendo essa luta. Não à toa, a luta antiprisional ela é basicamente tocada por mulheres, né? Elas têm essa frontalidade, elas vão para cima, elas fazem acontecer. E uma das reivindicações mais intensas dessa luta antiprisional é contra a revista Vexatória. Isso acontece o tempo todo, em tudo quanto é presídio. As mulheres que vão visitar as pessoas que estão presas, normalmente são os seus companheiros, né? Como eu disse, as mulheres encarceradas são meio que abandonadas, mas isso acontece também nos presídios femininos. As mulheres que vão visitar, elas sofrem uma violência específica, né? Que é uma violência de natureza sexual gravíssima. Elas têm que ficar nuas, elas têm que ficar agachadas num espelho para ver se não tem nada inserido no canal vaginal ou no reto, né? Muitas vezes elas são manuseadas e manipuladas por agentes penitenciárias, né? Hoje chamados de policiais penais. A Ângela Davis vai falar de enfermeira. No Brasil, você não vê enfermeira fazendo isso. É agente penitenciário mesmo, sabe? Normalmente, mulheres que são policiais penais e que fazem isso, manipulam as partes íntimas, fazem com que as mulheres fiquem pulando, manipulem suas partes íntimas na frente das pessoas. Crianças são manipuladas também, existe essa violência contra as crianças, em especial as crianças do sexo feminino. E aí a pessoa entra alquebrada no presídio para poder visitar seu familiar. Quantas vezes eu já não ouvi de senhoras, idosas, mulheres, falando para a gente assim, eu amo o meu familiar que está preso, eu sofro, eu quero estar com ele, mas eu não aguento essa violência. Toda vez que eu penso em ir, eu começo a chorar, eu tenho pesadelo, porque é uma violência de natureza sexual, né? Vocês sabem melhor do que eu
o que é a violência contra a mulher, qual é o possível impacto de uma violência de natureza sexual contra a mulher, que é uma abominação, é uma das grandes violências que se pode cometer, um dos crimes mais graves que se pode cometer contra alguém. Isso acontece o tempo todo. E a gente sabe, né, que, o investimento em aparelhos de raio-x, etc., né, mesmo de corpo inteiro, é um investimento possível para que essas mulheres não passem por isso, porque a alegação é de que elas possam introduzir celular, droga, etc., ou às vezes até algum tipo de armamento, branco, qualquer coisa, nos seus canais ordinários, por isso que a gente tem que verificar. Coloque um scanner de corpo inteiro, como existem em alguns lugares. Né? Você vai na penitenciária Nelson Hungria ali de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, você entra dentro de um tubo grande, onde faz o scanner do seu corpo todo, para ver se tem alguma coisa. Existem possibilidades de fazer essa verificação sem realizar a violência. E outra, a gente sabe, através dos estudos, através das investigações, que os problemas de entrada de drogas, armamentos e outros telefones celulares e outros objetos proibidos dentro do presídio não é dos familiares. É um problema que acontece de corrupção dos agentes públicos que lá trabalham. A gente sabe disso. A gente sabe disso de dentro do presídio. A gente sabe disso das pesquisas que são feitas. A gente sabe disso das investigações feitas pela polícia. Só que continua se fazendo essa violência contra os familiares, que não são o centro do problema. Deveriam se fazer revistas e um controle mais estrito dos funcionários e das funcionárias do sistema prisional, para que eles não entrem e fiquem comercializando isso lá dentro. Mas se focam nas vítimas. Aí, para poder terminar, nas vítimas não, nos familiares. São vítimas dessa violência. Por quê? Porque isso faz sentido, pessoal. Dentro dessa dinâmica. Faz sentido. Quando você brutaliza o familiar, e principalmente a familiar, né? A mulher que está sempre mais presente, é muito mais combativa nesse enfrentamento contra a violação de direitos humanos. Quando você brutaliza ela, principalmente através de violência de natureza sexual, você desestimula ela de visitar o seu familiar. Você faz com que essa experiência seja muito sofrida e muitas mulheres desistem ou diminuem o número de visitas. E quando você não tem visitas periódicas, você, encarcerado, está mais vulnerável às violências dentro do estabelecimento prisional. Porque você sofre violência e ninguém fica sabendo. Porque se você sofre uma violência e você tem um familiar que vem toda semana, você sofreu violência na terça-feira, chega no domingo, seu familiar comparece, você conta para ele. E ele pode fazer alguma coisa. Por isso que o sistema meio que tenta desestimular que as pessoas, em especial as mulheres que são mais presentes e mais combativas, façam essas visitações e participem do sistema, para que elas deixem de visitar e para que a violação de direitos humanos, a tortura, as brutalidades aconteçam de forma mais aberta e mais cotidiana dentro dos estabelecimentos. Vocês entendem isso? Não é um negócio perverso? Mas acontece, essa é uma das grandes reivindicações do movimento de direitos humanos, do movimento de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade, de acabar com a revista vexatória, que é uma revista que se consubstancia numa violência grave de natureza sexual, inclusive, contra as mulheres. E rompe o princípio da intranscendência da pena, que vai dizer que quem é condenado é quem tem que cumprir pena. Os familiares não têm que cumprir pena junto com o caboclo, não. Eles não cometeram nenhum tipo de crime, não foram condenados por nada. Só que isso faz com que a pena seja aplicada à família também. E é uma pena atroz. Seria mais ou menos isso. Eu peço desculpas aí por ter me estendido um pouquinho, mas para trazer mais algumas informações para vocês. Sim, as questões foram bem pertinentes e acho que é algo que a gente vai ter que refletir bastante, né, no nosso grupo. E
agradecer por ter exposto, além do que as questões, essa questão da revista vexatória, porque é algo que a Ângela fala muito, né? E que é muito ainda presente, né, no sistema carcerário brasileiro, né? Então, só para finalizar, a gente gostaria de fazer uma última pergunta, que é pensando em todos esses problemas do sistema carcerário feminino, então se, tipo, se tem um projeto ou, sei lá, uma possibilidade de algum meio que possa possibilitar melhorias nesse sistema carcerário, tendo em vista que é um sistema que não foi criado especificamente para as mulheres, né? Ele foi criado por homens e especificamente para serem para homens, né? Então, há um meio ou algo que possa trazer melhores condições ao sistema carcerário feminino? Bom, a luta das mulheres, e isso o movimento feminista coloca com muita clareza, né? A Angela Davis, que além de ser uma grande referência na criminologia, é uma grande referência na luta feminista. A luta das mulheres, ela é a luta de toda a sociedade, né? A melhoria das condições de vida, de trabalho das mulheres é a melhoria de toda a sociedade. Então, pensar uma melhoria do sistema de justiça criminal relativo às mulheres é pensar a melhoria para o sistema todo, claro que com algumas especificidades. Eu acho que algumas coisas a gente pode fazer. E já tem alguns elementos, né? Tem uma pesquisa muito interessante, que eu fui consultor dessa pesquisa na época que eu trabalhava na ONU como consultor lá no Ministério da Justiça. Eu trabalhava lá em Brasília, no Palácio da Justiça. E aí foi feita uma pesquisa muito legal pela professora Ana Gabriela, da Unesp Franca, e pela professora Bruna Ingotti, do Mackenzie, chamado Dar à Luz nas Sombras, né? Onde elas mapeiam o sistema penitenciário de vários estados nas estruturas que eles dão ou deixam de dar para as mulheres que são gestantes e que são mães, né? E elas vão mapear uma situação catastrófica, né? Não há esses elementos para poder amparar essas mulheres, né? Então, antes de mais nada, a gente precisaria, para poder falar, o enfrentamento à dimensão carcerária, a violação de direitos das mulheres no âmbito do sistema de justiça criminal passa pela garantia de direitos humanos dentro do cárcere, para as mulheres e para todo mundo, certo? E gera essa imensa violação. Segundo, nós precisamos de adotar alguns referenciais que já são utilizados com muito sucesso pelo modelo APAC, por exemplo, não sei se vocês conhecem, né? Que é um modelo de cumprimento alternativo de penas, mesmo penas privativas de liberdade. É importante que nós construamos conselhos onde as próprias presidiárias, as próprias internas possam se organizar e resolver os seus problemas de forma democrática, sem que haja essa estrutura hierarquizada e hiperviolenta típica do sistema prisional. Quando você dá poder demais para uma pessoa, como o policial penal tem sobre o corpo, sobre a vida de quem está sob sua custódia, de quem está encarcerado, os abusos vêm. Você precisa de diminuir isso, você precisa de aumentar o accountability, a possibilidade de prestação de contas e de responsabilização daquelas pessoas que violam. Para isso, a gente tem que passar por dinâmica de democratização que o modelo APAC aponta, né? Questões de natureza disciplinar que ocorrem dentro de uma cela, dentro de um regime prisional, por que não ter um conselho para que as próprias presidiárias possam discutir isso e possam encaminhar isso da maneira menos traumática, para não precisar de botar um grupo de intervenção rápida, com roupa camuflada, capacete, escopeta na mão, bomba de gás lacrimogêneo e balaclava, máscara, descendo o cacete em todo mundo. Isso é um outro elemento. A gente precisa de melhorar todas essas questões. Isso da higiene íntima, da saúde
íntima das mulheres é um escândalo. Até agora o pessoal não estava querendo fornecer absorvente para as mulheres no sistema público de saúde. O sistema prisional, isso é pior ainda, né? É importante que se garanta esses elementos que dizem respeito à fisiologia específica da pessoa do sexo feminino, né? Não propriamente da mulher, né? Porque nós temos também homens trans e tudo mais, que também tem essa demanda. Mas em especial para os estabelecimentos femininos. E, além de outros elementos, né, a violação de direitos das mulheres que desemboca no sistema prisional, nós temos um processo de criminalização que é bastante seletivo, racializado, né, com corte de classe, etc. Ele é um processo longo. Ele é um processo que começa com a polícia ostensiva, que faz a apreensão, né, ela está capilarizada no território, né, a polícia militar, né, que está na rua, começa com ela, vai para a polícia judiciária, a polícia de investigação, que é a polícia civil, ou mesmo a polícia federal, vai para o Ministério Público e denuncia, o juiz que instrui o processo e condena, aí vai lá para o sistema carcerário, né? São essas agências do sistema penal, um processo de criminalização. E as violações do direito das mulheres vêm lá da frente, né? Inclusive das mulheres vítimas de violência, que muitas vezes são culpabilizadas pela violência que sofrem. E, às vezes, são criminalizados por isso e cumprem pena. Vocês sabem disso, né? O que acontece em vários locais desse Brasil é que uma mulher que vai à polícia e denuncia a violência que sofre, com base na Lei Maria da Penha, se ela é chamada a juízo, comparece e retira a sua representação criminal com relação a essa violência, muitas vezes ela passa a ser processada por denunciação caluniosa, que na maioria das vezes é um crime mais grave do que o que ela sofreu. Às vezes ela sofreu uma lesão corporal leve, uma ameaça de morte, e por alguma razão quer retirar essa representação porque ela quer sair da cidade, quer sair do estado, quer reconstruir a vida, não quer ficar ligado nisso, o Ministério Público vira o trem para cima dela, para que ela responda denunciação caluniosa, que, salvo engano, é uma pena de 2 a 8 anos de prisão. A pena de lesão corporal leve é baixíssima. Agora, a pena que a mulher sofre por ousar denunciar é muitas vezes muito mais grave do que a violência que ela sofre, né? Isso acontece aos montes. Nós vamos fazer reunião agora da Clínica de Direitos Humanos, que eu coordeno, né? Da clínica da UFLA, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, agora sexta-feira, para ver como é que nós conseguimos contribuir na construção do centro de referência à mulher, em Lavras, para poder tratar desses elementos todos, para poder acolher as mulheres que sofrem algum tipo de violência, para que elas possam ter um local onde elas possam ser recebidas, escutadas e onde suas demandas possam ser encaminhadas juridicamente, de forma juridicamente rigorosa, e para poder tentar impedir esse tipo de criminalização. E também pensar nesse centro de referência à mulher como acompanhar e garantir, essa é a minha visão pelo menos, os direitos humanos dessas mulheres que, porventura, são capturadas pelo processo de criminalização e que venham a responder um processo e, eventualmente, sejam condenadas, né? É preciso que nós construamos, para poder tentar ser um pouco mais claro aí na pergunta que me foi feita, é preciso que nós paremos de apostar no direito penal e no processo penal no enfrentamento disso, ou nas estruturas do sistema penal. É preciso que nós construamos estruturas de sustentação e apoio social que possa acolher, proteger e dar voz a essas mulheres. Por isso é tão importante que haja coletivos feministas, que haja
pessoas ocupando locais dentro da estrutura do Estado que tenham essa visão. Por isso é importante que bairros, principalmente bairros de periferia, aglomerados, favelas, se organizem, movimento de mulheres se organizem para construir, junto com os poderes públicos, junto com o restante da sociedade, dinâmicas para poder evitar a atuação do processo de criminalização das agências do sistema penal, para poder evitar o encarceramento dessas mulheres. E quando encarceradas, que haja um acompanhamento, né? Que nós tenhamos, por exemplo, algo que é previsto na nossa lei de execução penal, o Conselho da Comunidade, que é um órgão da sociedade civil que acompanha as execuções penais. Muitas vezes o Conselho da Comunidade é composto por pessoas que não têm ligação nenhuma, seja com a luta pelos direitos humanos, seja com a luta antiprisional, em específico, da luta das mulheres contra as diversas violências. É importante que esse Conselho da Comunidade, em locais onde há cumprimento de pena de mulheres, seja composto por muitas mulheres que compreendam a importância da proteção e promoção de direitos humanos, né? Isso é uma coisa que vocês têm que conversar entre si, com as suas colegas, com as suas familiares, com as suas amigas, de participação cidadã cada vez mais nessas estruturas. O Conselho da Comunidade é uma delas. Nós não temos presídio feminino em Lavras, mas nós temos aqui em Três Corações. E lá lá é presídio mesmo, a coisa acontece, né? E aí, só para poder terminar, claro que tem uma série de outras discussões que a gente tem que fazer, né? Política criminal consequente não é política penal, pessoal. Não é fazer mais leis penais, não é agravar a pena. Política criminal consequente é reforma tributária progressiva para poder distribuir melhor a riqueza socialmente produzida, é o reforço da rede de assistência social em todos os níveis, para as crianças, para as mulheres, para a população de rua, para a população LGBTQIA+, etc, etc, etc. É a melhoria do sistema educacional, uma educação pública de qualidade para todos e todas, melhoria do sistema de saúde para todos e todas de qualidade, bem estruturado, é a melhoria do sistema de segurança pública, com o reforço, por exemplo, da polícia judiciária, onde a gente tenha mais foco em investigação do que em polícia ostensiva de rua, patrulhando e às vezes cometendo abusos. Tudo isso é política criminal consequente, né? Participação popular, participação cidadã na prestação de serviço de segurança. É interessante isso, que a polícia ouça a comunidade e construa junto com a comunidade o encaminhamento dos serviços de segurança. Então tem um monte de coisa. Não é só regras prisionais ou lei de execução penal ou qualquer outra coisa nesse sentido. Nós precisamos trabalhar isso de forma holística para tentar avançar. Eu dou um exemplo para tentar melhorar a situação. Eu não sei se eu me fiz claro, são tantas coisas que a gente poderia discutir, mas eu queria dar só um último exemplo para poder encerrar, sabe, Rubi? É o seguinte, a gente foi fazer o nosso grupo, né? Eu coordeno um grupo na UFLA, que é o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre o Cárcere, lá no Departamento de Direito. E antes de eu assumir a coordenação, quem de fato coordenava, que foi fundador do grupo, foi um outro professor, que era o professor substituto, um grande professor Rafael de Deus Garcia, que hoje está na UNB, está terminando o doutorado dele lá em Brasília. E ele criou esse grupo, coordenou, construiu um instrumento. Esse é um grupo que, curiosamente, e de forma muito interessante, a história dele é quase exclusivamente construída por mulheres, né? Basicamente só tem alunas. Eu acho que agora entrou um aluno, é só aluna, construindo o estudo e o trabalho extensionista na área de criminologia crítica, sistema penal como um todo. E aí o pessoal montou um instrumento de pesquisa e foi fazer um trabalho de campo no Presídio Três Corações, certo? Foram lá, o professor Rafael de Deus ficou de fora, entraram só as mulheres mesmo, as membros do grupo, fizeram uma oficina de maquiagem com as mulheres lá dentro,
para poder deixar a coisa um pouco mais leve, mais tranquila, para que elas pudessem falar. E contaram várias histórias, gerou vários trabalhos. E uma dessas histórias me parece bastante interessante para a gente poder encerrar essa nossa conversa. Eles conversaram com uma cidadã que tinha sido do PCC. E ela falou, eu fui do PCC mesmo, vocês viram, não sei se vocês viram, um vídeo que andou circulando aqui no interior de São Paulo e aqui no sul de Minas, onde tem um cara sendo executado, acho que ele decapitado, uma coisa assim. Foi eu que filmei esse vídeo, já falando com algum orgulho. E aí ela contando a história dela, o pessoal perguntou por que você entrou no PCC. Aí ela falou o seguinte, olha, eu era casada, tinha uma filha pequena, e o meu marido me batia, abusava de mim, cometia violência sexual contra mim, violência, agressão física, e me ameaçava de me matar o tempo todo. E disse que ia me matar, e eu tinha certeza que ele ia me matar. E aí eu acionei a polícia militar, a polícia não fez nada, acionei a polícia civil, a delegacia de mulheres não fez nada. Acionei o judiciário, fui no Ministério Público falando que eu estava correndo risco, eu precisava de proteção, e eles não fizeram nada. E eu estava para morrer. E aí eu fui no movimento, fui no partido, que é o PCC, né? E contei para eles o que estava acontecendo. Aí o PCC virou e falou assim, deixa com a gente que a gente resolve. O meu marido sumiu, saiu da comunidade, nunca mais vi ele. Eles salvaram minha vida. E eu comecei a trabalhar para eles, tudo mais. Estou aqui cumprindo pena por causa disso, né? Eu estava cumprindo, se não me engano, tráfico de droga. Não quero mais saber de crime organizado. Vou ver se cumprir minha pena aqui, tocar minha vida, mas minha filha está com eles. Minha filha é do PCC. Eles falaram lá, não, a gente cuida dela aqui, não tem problema, tudo aqui é procedimento, né? O proceder aqui é reto. E a gente cuida. E ela tranquila e muito satisfeita de que a filha dela estava no PCC, sendo cuidada, ninguém estava violentando ela, ninguém estava brutalizando ela, e ela fazendo parte de uma das maiores e mais violentas organizações criminosas do país. Vocês conseguem ver que esses graves problemas de natureza criminal, como, por exemplo, o fortalecimento de organizações criminosas, como o PCC, cada vez mais transnacionalizado, cada vez mais forte, mais rico, passa por uma ausência da sociedade em geral, ausência do Estado em responder à violência de gênero, passa por uma série de coisas, mas passa por isso também? Você consegue entender isso? Aí, amigo, assim, amigas, né? Na verdade, só estamos aqui entre amigas. Tem que fazer o enfrentamento. Tem que se pensar esses elementos. Como o Estado, em especial a comunidade, a sociedade. Nós temos como participar, pensar como a gente pode construir isso. Coletivamente, de forma democrática, o fortalecimento dos direitos das mulheres, em todos os espaços. Em especial nesse espaço que já é historicamente um espaço de violação grave, violação em massa de direitos humanos, né? O professor Maurício Dieter, lá da USP, fala que é um dos maiores crimes contra a humanidade cometidos hoje no planeta, é o sistema prisional brasileiro. Eu concordo com ele. A gente tem que pensar a garantia dos direitos das mulheres, inclusive nesse espaço onde elas estão cada vez mais expostas, que é o sistema de justiça criminal, em especial o sistema prisional. A gente tem que avançar nisso. Temos várias propostas, várias pesquisas, várias sugestões dos movimentos feministas, dos movimentos antiprisionais, do movimento de direitos humanos em geral, da academia. Contudo, as autoridades federais, estaduais, não costumam ouvir muito bem. Nós temos que pressionar, construir politicamente para ter força e forçar esse pessoal a nos ouvir e forçar esse pessoal a garantir o que está previsto na Constituição da República e nos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. O básico do básico, as prerrogativas humanas básicas para todo e qualquer ser humano, para todas as mulheres, em específico, com as suas demandas específicas das violações graves e específicas que elas vêm sofrendo desde há muito numa sociedade patriarcal como a nossa. Mais ou menos isso.
deu para ver que é muita informação e é um tema muito amplo, onde a gente pode colocar vários exemplos, história que você mesmo trouxe, e a própria autora, na obra dela, ela traz informações, ela traz histórias, argumentos que ela mesma escreve, e esse tema foi escolhido por nós porque foi algo que a gente gostou bastante, por ser algo que não é muito falado. A gente pensa, quando fala sistema carcerário, já fala presídio, quantas pessoas morreram, quantas facções. Então, eu acho que foi uma entrevista muito produtiva e, como você mesmo falou, é muita coisa para se falar em pouco tempo. E eu acho que mais à frente a gente pode marcar outras entrevistas para debater mais sobre esse tema, sobre a própria revista que você trouxe como informação, e que a gente pode dizer que é o nosso muito obrigada por você ter aceitado essa entrevista. E posso passar a palavra para as meninas para ver se elas têm mais alguma coisa a dizer, mas desde já fica o nosso agradecimento. Posso fazer só algumas indicações de leitura para vocês? Pode. Rapidamente, antes da gente já encerrar. Estava falando de uma série de elementos, eu acho que seria